Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Direito Penal, sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo a gente vai falar sobre aplicação da lei penal no tempo, tá? Especificamente no tempo. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar para vocês minhas redes sociais, então tá aí, Professor Cenoura, que é meu Instagram profissional, Rafael Cenoura, meu Instagram pessoal, fique à vontade se quiserem seguir também. E o canal do YouTube, né, o canal do Cenoura, tem sempre vídeo novo lá, eu boto muita coisa lá de direito penal e também de concurso público, então fica à vontade para se inscrever. E o meu site, né, gente, ó, professorcenoura.com.br. Então vamos lá, aplicação da lei penal no tempo, começando aí com o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha aí, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, a gente vai falar sobre isso. Parágrafo único, a lei posterior que favorecer, o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Olha, o que a gente tem então com relação à aplicação da lei penal no tempo? Regra, tempus regit actum, ou seja, em regra, eu uso a norma que está vigente no momento que eu estou querendo. Então, por exemplo, se eu vou fazer a sentença, vou usar a norma que está vigente na sentença, vou fazer, se teve o crime, vou usar a norma do crime. Tudo eu uso o que está vigente no momento. Essa é a regra. Só que existem exceções em que eu não vou usar uma lei que está vigente. Ou eu vou aplicar a retroatividade, ou eu vou aplicar a ultratividade. Então, olha só, a extratividade, a gente pode dizer que é uma forma genérica em que eu tenho a retroatividade e a ultratividade. O que é a retroatividade? É muito fácil, já ouviu falar várias vezes, estudando qualquer assunto de direito, você já ouviu falar da retroatividade, uma lei retroagir, né, que é uma lei ser aplicada por um fato anterior à existência dela. Então ela nem existia ainda quando esse fato foi praticado, e essa lei vai voltar no tempo praticamente para ser aplicada aquele fato. Isso é uma retroatividade. Agora, a ultratividade é o contrário. É uma lei que acabou a vigência dela, ela foi revogada já aqui, ó, acabou a vigência dela. Um fato foi praticado depois da vigência dela, mas mesmo assim ela que vai incidir nesse fato. Isso é a ultratividade. Só que tanto a retroatividade quanto a ultratividade, elas só vão acontecer se essa lei for mais benéfica. Eu jamais vou aplicar uma lei retroativamente ou aplicando a ultratividade se essa lei for prejudicial ao réu. Jamais, tá? Então sempre que ela for mais benéfica, eu vou poder retroagir ou eu vou poder aplicar a ultratividade. Olha só, em relação à lei penal no tempo e a irretroatividade da lei penal, é correto afirmar que a lei penal mais benigna aplica-se o princípio da extratividade. Maravilha, o que a gente acabou de ver. Lembrando, pessoal, olha, em regra, a gente tem o princípio da irretroatividade da lei penal, está lá na Constituição, no artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Ou seja, a gente tem o princípio da irretroatividade da lei penal se ela for prejudicial, ou da retroatividade da lei penal se ela for mais benéfica. Beleza? Volta aí, olha só, mais uma, do CESP. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção, isso aí tá certo, né? A exceção é a extratividade da lei, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Maravilha, hein? Questões perfeitas. Continuando então, olha, o que a gente tem lá no artigo 2º quando ele fala de uma lei posterior que deixe de considerar um fato como crime? A gente tem uma abolicio criminis. Só que agora eu não vou falar dela. Eu travei aqui porque eu achei que agora era abolicio criminis, mas não é. É a novatio legis incriminadora. O contrário da abolicio criminis. O que é a novatio legis incriminadora? É quando eu tenho uma lei nova que cria um crime que não existia. Entendeu? Então, deixa eu ver um exemplo aqui de uma lei que criou um crime que não existia. Recentemente a gente teve várias alterações no Código Penal criando normas que não eram crime e passaram a ser, né? Normalmente quando cria uma norma nova, colocam um númerozinho, tipo 200 e tanto A, 200 e tanto B, ou 100 e tanto A, 100 e tanto B, né? Eu lembro que bem recente criaram um crime de inserção de dados falsos em sistema na administração pública, o 313
Ah, aí tem a modificação de sistemas, que é o 313B. Imagina que você praticou um crime, ou praticou esse fato de inserção de dados falsos lá. Só que não existia esse crime ainda. Lá na frente criaram esse crime. Essa lei que criou esse crime, ela vai retroagir para te alcançar? Fala assim, olha, agora aquilo lá que você praticou há 2 anos e agora virou crime. Então, como você praticou isso há 2 anos, eu vou ter que te punir agora. Será que acontece isso? Não acontece, porque é uma lei prejudicial. A novatio legis incriminadora, ela é prejudicial. Se ela é prejudicial, eu aplico o princípio da irretroatividade do artigo 5º que eu falei para vocês. Beleza? É uma nova lei que cria crime. Como ela cria crime? Ela é prejudicial. Por ser prejudicial, ela não retroage de hipótese alguma. Tá? Lex gravior, o que é isso? É uma lei nova, mais grave. Nesse caso, não é uma lei que está criando um crime. É uma lei que ela se aplica a um crime que já existe, mas ela prejudica a situação do réu. Ela cria uma causa de aumento, ela aumenta a pena na qualificadora, enfim. Ela cria uma circunstância mais grave para o acusado. Beleza? Isso é uma lex gravior. Tá? Nesse caso, como ela é prejudicial, ela também não retroage. Nossa senhora, que eu errei essa seta. Ela não retroage, beleza? Então o que acontece? Se ela não retroage, eu vou ter a ultratividade da lei mais antiga. Ué, como assim? Ó, vou desenhar para você essa daí. Imagina que eu tenho aqui, ó, a lei A. Tá indo aí? Tá. A lei A, ó, tá aqui. Aqui veio, vou mudar a cor. Para ficar bom, para ficar show. Ó, aqui veio a lei B. Bem aqui, ó. Lei B. Essa lei B aqui, ela é prejudicial. Ela é prejudicial. Beleza? Nesse caso, pessoal, imagina o seguinte, imagina que o cidadão, ó, o cidadão praticou o crime aqui. Aqui vai ser a sentença. Concorda comigo, ó, deixa eu até mudar a cor de novo. Concorda comigo que no momento da sentença, a lei que está vigente é a lei B. A lei B é a lei que está vigente. Ó. A partir daqui, eu tenho a lei B vigente. Daqui para trás, eu tenho a lei A. Ó, até aqui, eu tenho a lei A. Mais benéfica. Não é? A lei A, que essa lei aqui é prejudicial, porque essa daqui é mais benéfica. Você concorda comigo que quando eu for fazer a sentença, eu vou aplicar qual lei? A lei B ou a lei A? A lei A estava em vigor na época do crime, ó. Quando eu pratiquei o crime, estava em vigor a lei mais benéfica, veio a lei prejudicial. Na sentença, eu vou aplicar qual lei? A mais benéfica. É essa que eu vou aplicar na sentença. Você concorda comigo que ela já foi revogada pela lei B? Ó, ela acabou a vigência dela aqui, ó. Aqui eu tenho o término da vigência. Término da vigência da lei A, não é isso? Só que mesmo assim ela vai ser aplicada na sentença, ela vai ser aplicada lá no futuro, mesmo depois que ela não está mais vigente. Por isso que eu digo isso aqui, ó. Isso é a ultratividade da lei mais antiga, que é a lei A. A ultratividade dela, por quê? Porque ela é mais benéfica, vai ser aplicada lá na sentença. Deu para entender esse desenhozinho, esse quadrinho? Acho que sim, né? Desenhando fica fácil. Volta. Súmula 711 do Supremo, será que é importante? Gente, olha, me perguntam sempre, professor, a súmula 711 do Supremo cai na prova? Não cai não, ela despenca na prova. Tem que saber? Lógico que não, só se quiser passar, tá? Vamos falar dela. Lei penal mais grave, a lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação. Vigência anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crime continuado, uma série de crimes que por circunstâncias de política criminal, né, por causa de uma política criminal, são considerados como se fosse um crime único. Cometidos na mesma circunstância de tempo, lugar, modo de execução, etc. Lá do artigo 71 do Código Penal, crime continuado. Crime permanente.
é um crime em que a consumação se prolonga no tempo. Um sequestro, por exemplo. Um sequestro de um mês, durante um mês o crime está sendo consumado. Porque a pessoa está lá com a liberdade encarcerada lá, no caso do cárcere privado ou do sequestro, enfim. Beleza? Agora, olha o que diz a súmula de novo, então. A lei penal mais grave vai ser aplicada no crime continuado permanente se a vigência da lei penal mais grave é anterior ao término da continuidade ou da permanência. Vou desenhar. Então, deixa eu fazer primeiro minha linha do tempo. Aí eu vou fazer de preto para ficar show. Ó, aqui está minha linha do tempo. Beleza? Vamos lá. Eu tinha a lei A. Aqui, ó. Vamos lá. Imagina que, vou botar aqui, lei A. E eu tive aqui, ó, aqui começa, vou botar início do sequestro. Início do sequestro. Beleza? Ele começou aqui. Aqui eu vou ter o término do sequestro. Aqui eu vou ter a lei B. Vamos botar o seguinte para ficar fácil. Ó, imagina que na lei A. Não, aqui eu vou botar. Tá, peraí, deixa eu acertar uma coisa aqui que eu errei. Não, eu não vou botar sequestro porque. Do crime permanente. Crime permanente, beleza. Isso parece Telecurso 2000, né? Você vai escrevendo, vai aparecendo aí. Imagina que a pena desse crime permanente, hipoteticamente, tá? Era de 1 a 3 anos. Na lei A, e imagine, para ficar fácil o nosso exemplo, que quando veio a lei B, a pena virou de 3 a 6 anos. Ou seja, a lei B, ela é prejudicial para o réu, tá? Tá vendo aí que a lei B é prejudicial. Imagina que a lei B, ela veio aqui, ó. Aqui eu tive o início da lei B. Beleza? Vou botar assim. Aqui eu tive a lei B e a lei A era a que estava vigente na época do crime. A lei A estava aqui, ó. Aqui, então, eu tenho término da vigência, olha só, da vigência da lei A. Início da vigência, início da lei B. Ó, tô desenhando bonitinho para não ter problema. Você percebe que o crime permanente, ele tá aqui, ó. Ó, aqui eu tenho crime permanente, nesse período aqui. Beleza? O que a súmula 711 fala? A lei penal mais grave, qual que é a lei penal mais grave? É essa aqui. Essa aqui, ó. Lei penal mais grave. Eu estou escrevendo isso para desenhar para você a súmula 711, porque ela cai muito. E eu não quero que você decore a súmula 711. Eu quero que você entenda a essência dela. Você entendendo a essência dela, para qualquer questão que aparecer na prova, você interpreta e resolve. Decorando é perigoso, porque ele muda uma palavrinha, muda outra, e na hora você está nervoso, você se embanana. Entendendo a essência, não vai ter erro. Olha só, tá? Imagina aí, lei penal mais grave. É a lei B. Ela fala lá, a lei penal mais grave, no caso do crime continuado ou permanente, ela vai ser aplicada se a sua vigência, ou seja, o início dela, tá aqui, ó, início dela, se a sua vigência é anterior ao término a cessação da permanência ou da continuidade.
Tá vendo que a Lei B, ela começou a ser vigente antes de acabar o crime permanente? Ela começou a ser vigente aqui. Eu tive um período, esse período aqui, ó, é um período em que eu tenho em vigor a lei mais grave durante a prática do crime permanente. Né? Nesse período aqui, eu tô tendo crime permanente ainda. Eu tô tendo crime permanente, nesse período aqui, ó, eu tô tendo crime permanente na vigência da lei mais grave. Na vigência da lei mais grave. Por isso que eu tenho a aplicação dela no caso concreto. Porque eu tô praticando o crime na vigência dela. Na vigência do crime mais grave, tá? Tá vendo se tô com o microfone. Falei, meu Deus, será que eu tô com o microfone? Tá aqui, não tô nem sentindo. Beleza? Por isso que eu tenho a súmula 711, volta para ela, olha só. A lei penal mais grave, que é a lei B do nosso exemplo, ela vai ser aplicada no crime permanente continuado se a vigência dela, ou seja, ela começou a existir antes da cessação da permanência. Significa que durante a prática do crime, eu já tô tendo a lei vigente, né? A lei nova, mais grave vigente. Ou seja, eu tô praticando o crime na vigência da lei mais grave. E é por isso que ela se aplica. É isso. Eu tô praticando o sequestro na vigência da lei mais grave. Eu fui praticando o sequestro, praticando todo dia, porque o sequestro é crime permanente, se consuma ao longo do tempo. Todo dia. De repente veio uma lei mais grave, eu continuei praticando o sequestro na lei mais grave. Aí se aplica. Você está vendo que não é uma lei que está retroagindo para se aplicar o sequestro. Eu pratiquei sequestro na vigência da lei mais grave, por isso que ela se aplica. Percebeu? Isso é a súmula 711, tá? Olha só, suponha que Leôncio tenha praticado, deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha, praticado crime de estelionato na vigência da lei penal na qual fosse prevista por esse crime pena mínima de 2 anos. Quando ele praticou era 2 anos. Suponha ainda que no transcorrer do processo, no momento da sentença, tenha entrado em vigor nova lei mais gravosa, na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima para o crime de estelionato. Então, a lei mais grave. Nova lei mais grave. Tá? Novatio legis incriminadora. Novatio legis lex gravior, quer dizer. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá ultratividade? Primeiro, ultratividade da lei penal, ele está falando aqui exatamente disso aqui que eu acabei de explicar para você, ó. Ele está falando o seguinte, imagina que no estelionato, tá aqui, ó, imagina que isso aqui é o estelionato tá aqui, foi praticado na vigência da pena que era 2 anos, aí veio uma lei mais grave durante o processo, que é a lei B, a lei mais grave, e aí a lei mais grave 2 vezes a pena mínima. Nesse caso vai ter ultratividade? Vai, lembra que a gente viu aqui, ó, vai ter a ultratividade da lei A. A lei A, mesmo ela sendo mais grave, ela vai ser aplicada ao caso concreto. Por isso que essa questão está certa. Eu vou aplicar a ultratividade, não é dessa nova lei aqui, ó. A ultratividade é da lei anterior, lei mais velha, tá? A lei mais velha vai incidir no futuro, na época da sentença. Mesmo ela tendo sido revogada por outra lei prejudicial. Tranquilo? Que a gente acabou de explicar? Desenhei. Mesma coisa que eu desenhei está aqui nessa questão. Beleza? Vamos continuar então, dando prosseguimento? Olha só o tanto de questãozinha que eu separei. E olha que eu separei pouca, porque vai ficar muita questão repetida. Eu botei algumas aí que eu peguei e tirei do meu livro. Por isso que está aqui 2013, foi meu primeiro livro que eu fiz, né? E peguei uma nova só para você ver que continua caindo, tá? Olha só, a lei penal mais benéfica aplica-se no crime continuado ou permanente, ainda que ocorra a superveniência de lei penal mais grave ao longo do crime, da atividade criminosa. Não é a lei mais benéfica que se aplica, aí pode aplicar a lei mais grave. No delito continuado, a lei penal posterior, ainda que mais grave, ela vai ser aplicada aos fatos anteriores à vigência da nova norma, desde que a cessação da atividade tenha ocorrido depois que entrou em vigor a nova lei. Aqui ele fala exatamente o que diz a súmula 711. Ó, em se tratando de crime continuado ou permanente, vai ser aplicada a lei mais benéfica, caso surja nova lei penal mais grave, tá vendo? Não vai ser a mais benéfica que eu vou aplicar. Vai ser a mais grave. De acordo com o STF, no crime continuado permanente, a lei penal mais grave não pode ser aplicada. Aí tá errado.
Beleza? Olha só, tudo com base em quê? Tudo com base em quê? Súmula 711 do STF. Despenca em prova e vai estar na sua prova. Vai estar na sua prova. Súmula 711 do Supremo. Se tem alguma coisa que você tem que ler no dia da prova, anota aí, súmula 711. Vou dar uma dica rápida, quando eu estudava para concurso, eu tinha um arquivo, né, no caso era um resumo, que eram de coisas que eu tinha que ler no dia da prova. Então, às vezes era uma coisa que eu falava, cara, isso aqui eu não vou lembrar no dia da prova. Então eu anotava assim, olha, ler no dia da prova. Ó, isso aqui eu tenho que ler no dia da prova. Aí antes da prova, sabe aquele momento que você fica esperando o portão abrir, para você entrar no lugar de prova? Eu ficava lendo o que eu tinha que ler no dia da prova. Entendeu? Começava a prova, já fazia logo essas questões, essas coisas que eu acabei de ler para não errar, para não ter problema, depois eu fazia a prova toda. A dica, beleza? Vamos para a tela, olha lá. Abolicio crimes, agora sim, ó, abolicio crimes é a que a gente acabou de ler lá no artigo 2º caput do Código Penal. É uma lei que extingue um crime. Ou seja, existia um crime e de repente veio uma lei e falou assim, olha, esse fato não é mais típico, esse fato não é mais crime, se alguém cometer isso a partir de agora não é crime mais não. Beleza? Isso é uma abolicio crimes. Olha só, ela é causa de extinção da punibilidade, está lá no Código Penal. Cessam os efeitos penais da sentença. Ela se aplica, inclusive, se já tiver transitado em julgado. Ela não respeita o trânsito em julgado, porque ela é mais benéfica para o réu, ela é muito benéfica. Você vê, eu fui condenado por um crime e de repente vem uma lei e fala que aquilo não é mais crime. Opa! Eu posso estar cumprindo pena. Aquilo não é mais crime? Acaba na hora. Acaba na hora, sai da prisão, acabou, não é mais crime aquilo que você fez. Aquilo que você fez agora pode fazer, não tem mais problema, entendeu? Não respeita a coisa julgada, tá? Retroatividade, né? Logicamente, como ela é bem benéfica, muito benéfica, o ápice da lei penal mais benéfica, ela volta para beneficiar o réu. Diferente do princípio da continuidade normativa. O que é o princípio da continuidade normativa que eu vou explicar agora para você? Ó, continuidade normativa é o seguinte, é quando você tem um artigo que prevê um crime, de repente vem uma lei e muda esse crime de artigo. Falando a grosso modo é isso. É o que aconteceu com o atentado violento ao pudor, por exemplo. Estava no 214 do Código Penal. 213, o estupro, era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. O 214 era violência ou grave ameaça para fazer qualquer outra coisa que não fosse conjunção carnal. Ato libidinoso diverso de conjunção carnal. O que veio a lei e ela colocou o 214 dentro do 213. Agora no estupro, eu tenho lá junto o atentado violento ao pudor. Ou seja, tudo virou estupro. Qualquer ato libidinoso, seja conjunção carnal ou não, eu tenho estupro. E o artigo 214 foi revogado. Olha, eu revoguei o 214. Significa que morreu o atentado violento ao pudor? Não é mais crime, então, um ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça? Lógico que é crime, só que agora está no 213. Então, apesar de eu ter tido a revogação do artigo 214, eu não tive uma abolicio crimes, porque aquela conduta continua sendo típica agora no 213. Ela só saiu de um artigo e foi para o outro. Isso é o princípio da continuidade típico normativa. Beleza? E é possível ainda uma abolicio crimes temporária. Pode vir uma lei que fale o seguinte, olha, do dia tal ao dia tal, tal fato não vai ser crime. Aconteceu com o Estatuto do Desarmamento. Para o pessoal regularizar lá, ó, do dia tal ao dia tal, o pessoal tem aí para regularizar o porte, não sei o que lá. A partir do dia tal é crime. Então, durante aquele período, foi um período de abolicio crimes. Foi um período em que aquela conduta não era crime. Isso é uma abolicio crimes temporária. Beleza? Olha lá, Pegasus é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão transitada em julgado. Após 2 anos do cumprimento da pena, surge nova lei que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pegasus, uma abolicio crimes. Segundo os comandos, o que acontece? Ela não retroagirá? Você está doido. Retroagirá para beneficiar o réu. Retroagirá se houver concordância? Está doido. Não retroagirá? Está doido. Tá? Retroagirá para beneficiar o réu, porque é uma abolicio crimes. Né? Abolicio crimes do artigo 2º caput do Código Penal. Beleza? O que mais? Aí embaixo. A aplicação do princípio da retroatividade benéfica da lei penal ocorre quando, ao tempo da conduta, o fato é típico e lei posterior suprime o tipo penal. É isso mesmo que é o artigo 2º do Código Penal, a abolicio crimes. Fala exatamente sobre isso. E aí, continuando, então, a gente tem
a novatio legis in melio, é quando vem uma lei nova mais benéfica, está lá no artigo 2º, parágrafo único. Ela fala, olha, parágrafo único do CP. Ela fala assim, olha, é um caso que já existe uma lei tipificando a conduta, vem uma lei nova que diminui a pena, ou cria uma causa de diminuição de pena, ou cria um privilégio, enfim. Essa lei mais benéfica, ela também vai retroagir, que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá? E por fim, a lex tertia, que é a lei híbrida. É uma lei em que eu tenho uma causa boa e uma causa ruim para o réu. E aí, será que eu posso pegar a lei velha que é bom, a lei nova que é bom e combinar? Posso usar só a parte boa das duas leis? O que você acha que entende o STJ? Vamos ver, olha só. Tem uma súmula do STJ que está relacionada ao crime de drogas. Por que acontece? Na lei antiga de drogas, que é de 76, tem lá o tráfico de drogas, etc. Mas lá na lei nova de 2006, eu tenho o tráfico privilegiado, uma causa de diminuição de pena que eu não tenho lá na lei antiga. E aí, eu posso aplicar, para quem cometeu o crime lá na lei antiga, está condenado e tal, eu posso aplicar essa nova, esse privilégio do tráfico nessa galera da lei antiga? Ou eu tenho que aplicar, se eu for aplicar o tráfico, eu tenho que, o 33, parágrafo 4º, se eu for aplicar ele, eu tenho que aplicar a lei toda. Ou eu posso combinar, não, pega a parte boa da lei antiga, pega só essa parte nova aí, ó, do 33, parágrafo 4º e aplica pra galera. Será que pode? Combinação de leis? Aí a súmula fala, é cabível a aplicação retroativa da lei de drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que a advindo da lei velha, sendo vedada a combinação de leis. Ou seja, quer aplicar o parágrafo 4º do 33 da lei de drogas? Pode aplicar, mas vai ter que aplicar a lei de drogas inteira. Então como é que eu faço para saber se eu aplico ou não aplico? Eu analiso o caso concreto. Na análise do caso concreto, eu vou ver se para o réu é melhor aplicar a lei nova ou não, no total. Assim, olha, calma aí, vamos ver a situação. Imagina que vem uma lei nova que cria uma causa de aumento ou causa de diminuição. Pô, será que eu aplico essa lei nova? Vamos ver, porque se eu for aplicar a causa de aumento, eu vou ter que aplicar a causa se eu for aplicar a causa de diminuição para trás, eu vou ter que aplicar a de aumento também. Então vamos ver se vale a pena usar a lei nova toda ou se vale a pena ou não usar a lei nova, continuar na lei velha. O que é mais benéfico para o réu? É isso que eu vou aplicar. Beleza? É isso que está dizendo aí a súmula 501 do STJ. Olha, do ano passado. De acordo com o direito penal, a aplicação de lei nova, no caso de essa estabelecer nova causa, nova causa de diminuição, nova causa de aumento, deve ser afastada a fato ocorrido antes de sua vigência, ainda que em benefício. Não. Se for em benefício do réu, aí eu posso aplicar antes da sua vigência. Se for em benefício do réu, aí ela pode retroagir desde que seja totalmente. Eu não posso retroagir só um dispositivozinho da norma para aplicar na outra, não. Eu tenho que aplicar ela toda, porque não pode ter a combinação de leis. É esse o entendimento do STJ que a gente viu na súmula 501, tá? Um resuminho, olha só, novatio legis incriminadora, quando vê uma lei nova e transforma um fato em crime, né? Ela nunca retroage porque ela é prejudicial. Lex gravior também é uma lei que já tinha um crime e tal, só que ela vai e prejudica a situação do réu. Ela piora a situação do réu. Jamais retroage. E aí, ó, atos praticados antes de sua vigência, antes da sua entrada em vigor, continuarão regidos pela lei velha. A lei velha vai funcionar para o futuro. É outra atividade. Aquilo que a gente já falou. Abolição crimes é o que está no artigo 2º. Transforma típico em atípico. Ela retroage, com certeza, porque ela é mais benéfica. A lei nova, mais benéfica, em melius, ela também beneficia o acusado. Ela retroage, porque ela é mais benéfica. A lex tertia é quando tem uma lei nova que tem partes benéficas e partes mais graves. Não é possível a combinação de leis, sendo necessário analisar a lei como um todo, mais beneficia o réu para ser aplicada no caso concreto. Por fim, a gente tem aí o momento de aplicação da lei nova. Então, imagina que eu estou durante o processo, como é quem aplica a lei nova? Eu estou durante o inquérito, quem aplica a lei nova? Durante o grau de recurso, quem aplica a lei nova? Na execução, quem aplica a lei nova? Vamos lá? Olha só. No primeiro grau, imagina que eu estou lá durante o inquérito, durante a instrução, né, lá na primeiro grau de jurisdição, veio uma lei nova. Quem tem
competência para aplicar essa lei nova? O juiz de primeira instância. O juiz que vai fazer a sentença. Na sentença ele aplica já a lei nova, se ela for mais benéfica. Em grau de recurso, ó, já teve a sentença, está lá no tribunal. Quem é que é competente caso surja uma lei nova, para aplicar essa lei nova? O tribunal. O tribunal que vai aplicar lá no julgado do recurso. Agora, já transitou em julgado, está lá na execução, quem é que vai aplicar? Surgiu uma lei nova, quem é que aplica? Aí é o juiz da execução, igual o Supremo está falando aí, ó. Transitada em julgado a sentença, compete ao juiz da execução a aplicação de lei nova mais benigna. Beleza, galera? E para fechar a nossa aula, o nosso bloco aqui, e retroatividade da jurisprudência. A jurisprudência não retroage. Ah, não, na época que eu cometi o crime, eles consideravam isso. Agora, eles consideram outra coisa que me favorece. Então, peraí, eu quero que se aplique esse entendimento de agora do STJ para mim. Ué, por que na minha época, isso aí que vocês estavam falando não aplicava? Por que na minha época, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu lembrar de alguma coisa aqui agora. Por que na minha época eu podia ter maus antecedentes em razão, eu podia ter a personalidade e a conduta social valorada negativamente por causa de condenações anteriores, agora não pode. Ou seja, agora me beneficiaria. Naquela época ela me pena aumentou 3 anos só na personalidade e na conduta social. Então, eu quero que agora você aplique esse entendimento novo aí, que não pode mais usar condenações anteriores para valorar negativamente a personalidade e a conduta social. Eu quero que você use isso agora para mim, né? Eu quero que retroaja esse entendimento novo aí para minha época lá atrás da minha sentença. Pode isso, Arnaldo? Não pode, tá? A jurisprudência, ela não retroage. É possível que ela retroaja se ela tiver um efeito vinculante, né? Aí eu posso ter uma retroatividade, tá? Possibilidade, não é certeza. Eu posso ter uma retroatividade se ela tiver um efeito vinculante. E por fim, pessoal, lei intermediária. Ó, eu tinha uma lei aqui na época do crime. No crime eu tinha a lei A. Aí durante o processo essa lei foi revogada e veio a lei B. Depois ela foi revogada, veio a lei C. E aqui eu tenho uma sentença. O que aconteceu aqui? Ó, na época do crime eu tinha a lei A, na época da sentença eu tenho a lei C, só que a lei que mais favorece o réu é a lei B. Vou botar aqui, ó, a lei B, ela é a mais favorável. Ó, você percebe que ela não estava em vigor nem na época do crime e nem na época da sentença. Isso, por isso que ela é chamada de intermediária. É uma lei que surgiu no meio do caminho, mas mesmo ela não existindo na época do crime, e mesmo ela não estando mais em vigor na época da sentença, é ela que eu vou aplicar porque ela é mais favorável. Beleza? Aí eu aplico ela. Essa é a nossa lei intermediária. Pessoal, com isso a gente encerra esse bloco de aplicação da lei penal no tempo, um tópico muito importante. No seu edital pode estar lá e retroatividade da lei penal no tempo, enfim. Tudo isso a gente abrangeu nesse vídeo, nesse bloco. Então eu espero que você tenha entendido tudo. Qualquer coisa, volta, ouve de novo, faz questões, tá? E vai dar tudo certo. Tranquilão? Fecha a conta aí, passa a égua. Tchau, obrigado.